Simbora, Marquinhos. Fala, galera, mais uma vez aqui da Livraria Vozes, eu, professor Ronaldo Ferreira, esse professor fantástico de filosofia, esta figura cultural, multifacetada. Estamos aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, próximo ao edifício Garagem, o Procon, mais uma vez falando sobre seleção brasileira, sobre futebol, sobre período junino, política. Vou começar perguntando. Um apresentador famoso aí no Brasil disse que futebol e política não tinha muito a ver. Discorde, por favor, porque eu não vou aceitar que você concorde com ele. Vou discordar cantando. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Cara, até afinado mesmo. Na boa, meu irmão, não tem condição de falar de política sem falar de futebol e vice-versa. Acho que o futebol tem uma raiz política no Brasil sensacional. Ele foi instrumento da ditadura para poder levantar os caras no momento que eles estavam fazendo mais besteira do que qualquer outro maluco. E eles fizeram alguma coisa sem ser isso? Mas aquela coisa que eu já falei aqui, eu acho que a gente tem que torcer pelo Brasil e não se contaminar com esses efeitos que a imprensa brasileira produz, em grande maioria. Deve ter alguma exceção, que eu não me lembro nesse momento, mas a imprensa, de uma forma geral, não faz muita questão de desfazer essa dinâmica, certo? Agora, sim, cara... É só aquele cara que vai assistir o jogo, vai torcer mesmo, vai curtir a coisa, mas eu sei conscientemente como vou votar, como vou pesquisar, como vou me planejar para mudar essa situação terrível que o país se encontra. E aí tem outra coisa que é o seguinte, desde a Grécia a palavra política vinha de polis e políticos era alguém que tinha direitos. A gente já falou isso em outros, né? O cara que tinha direitos e deveres. Então, aí vem Aristóteles dizendo que o homem é um ser político. Ele não falava social. Social é coisa nossa. Então, o homem é um ser político. Então, não dá para separar. Eles não separavam as Olimpíadas da questão política. A vida social é uma vida política. Essa ideia de querer separar é a maior besteira do mundo, porque classifica quem é o político, que é aquele cara que está lá, é eleito, e separa você, que é alguém que pode fazer a política, que é a representação, votar, etc. Então, isso é muito interessante até para separar, né? Mas não dá para separar futebol de política. Eu acho que não dá para separar, nada. Socialmente nada. Porque é a vida social. Porque a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste. A manteiga que você escolhe no supermercado, ela é política. Ela é fruto da política e de como os políticos trabalham em cima dela. Né? Poxa, eu adoro São João, né? A gente, passa na rua, escuta a musiquinha. Você toma um susto com a bomba. Maria, coisa boa. Toma susto com bomba. É aquele enfeite, é milho, é amendoim. Isso tudo forró? É política. Adoro forró. Mas você sabe dançar? Adoro. Você só tá dizendo que você adora. Não, eu adoro dançar também. Eu queria ver essa cena. Sim, de vez em quando a gente gosta, né? Você endoideceu meu coração. Eu queria ver você fazendo. Mob interior dessa forró, Vou nada, eu vou trabalhar. Sempre ele foge. Mas deixando a brincadeira de lado. Eu sou um fugitivo, né, Ronaldo? Sempre. Deixando a brincadeira de lado, não dá pra separar nada da questão política. Não dá. Inclusive, sobretudo algo de tão grande porte como é a seleção brasileira, o futebol brasileiro. Não é só a seleção brasileira, que a gente chegou aí no ponto mais alto, né, no ápice. O futebol brasileiro em geral. As pessoas precisam ser mais desconfiadas, ou não, sabe? Assim, ó, o cara vende jogador não sei quantos milhões de reais e os clubes brasileiros todos estão endividados. Você não vê ninguém pagar a dívida. Sem falar que existe uma certa idolatria para alguns nomes do futebol, para algumas figuras do futebol, que é bem complicado. Mas eu vou voltar para uma coisa aqui, tá falando de futebol, falou do São João também, que aqui no Nordeste é muito forte. Eu gosto muito de ir para o interior, agora eu só vou para um, porque você sabe que se eu for inventar de ir para outro, eu posso sofrer consequências drásticas. Né? Então, mas sempre andando aí por vários municípios, você percebe que existe um patrocínio das prefeituras para o São João. Sim. Ou seja, a política entrando forte aí. Então, há prefeituras que podem, tudo bem, mas tem todo o interesse de aparecer aí visitantes, tal, não sei o quê, enche os hotéis, então uma coisa funciona ligada à outra. Mas também no ano de eleição é muito interessante como aumenta esses patrocínios de várias prefeituras. A gente não vai relativizar, dizer que todas fazem assim. Esse ano podem ter certeza de São João bom.
porque é ano de eleição. Então haverá investimentos pesados nas festas juninas em vários municípios aqui da Bahia e pelo Nordeste adentro. Por quê? Porque querem ser lembrados, né, com o São João, com a festa. E é essa a minha preocupação com a questão da seleção. Ser lembrado não tem nada a ver com aquele ano da conquista da Copa do Mundo, né? Ficou vermelho, muita gente fez esforço para ele ficar vermelho. Esse é o lado negro da política, o lado mortal da política, o lado perverso da política. Porque isso não é política, aí já é a politicagem atuando, né? Exatamente. Aquela coisa miserável, perversa, que em prol de fazer a sua propaganda, a sua mídia meticulosa, o cara deixa a grande parte da população de fora do que realmente interessa. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre um prefeito aqui no interior da Bahia, que logo que foi eleito, tinha um período de festa, que era período junino e tal. E ele chegou lá e teve até uma certa retaliação que ele sofreu, porque ele chegou para a cidade e disse, olha, não vai ter festa. Nós precisamos terminar a escola ali, nós precisamos fazer uma outra obra que tinha. Aí disse, rapaz, as pessoas ficaram chateadas com o cara. E ele não vai ganhar a eleição. Ele não vai ganhar a eleição, porque provavelmente... eu me lembro que na época as pessoas tinham um clima de revolta, né? Provavelmente ele feriu uma tradição, mas o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o que todo político consciente tem que fazer. Se você não tem dinheiro para fazer uma festa e precisa terminar uma escola, terminar um hospital... mas aí a gente volta para o tema passado. O imediatismo da felicidade faz com que as pessoas fiquem tristes e não votem nele. Mas se pensar a longo prazo, não teve a festa para ter escolas, hospitais, coisas que vão gerar muita felicidade, muita alegria. Mas o imediatismo de ser feliz, eu quero ser feliz agora, não, escola é para depois. Pois é. Você lembra disso? Né? É uma maldade isso, né? Isso é uma perversidade. É uma neurose, uma overdose. Porque as pessoas querem, né? E aí volta a questão da anestesia. Minha preocupação é essa anestesia. Gente... Isso está parecendo até um hospital, né? Toda hora a gente falando de anestesiar o negócio. Pré-operatório. Pré-operatório. Oh, meu Deus. Bom... O Brasil tem tanta coisa linda, tanta coisa boa. Tem o futebol, que é uma coisa boa. Futebol é uma coisa boa no Brasil, Ronaldo. Tem pessoas que são tão bem intencionadas no Brasil. Tem alguns cientistas maravilhosos no Brasil. Tem alguns professores muito interessados em programas sensacionais no Brasil, né? Tem pessoas tão boas, tão legais. É uma pena que a gente esteja vivendo um momento tão instável, tão difícil, tão triste, mas a gente vê o Brasil tem tantas coisas sensacionais. O Brasil tem uma poesia natural. O Brasil tem uma musicalidade sensacional. O Brasil tem pessoas emotivas. Isso no mundo é tão difícil. O Brasil tem pessoas emotivas. Pessoas que sabem abraçar, pessoas que sabem sorrir, mesmo nas dificuldades que não são poucas. Poxa, o nosso país O Brasil é sensacional, cara. Você vai em lugares... A gente vive em Salvador, a gente vai em outros lugares do Nordeste. Você vê como a gente é acolhido, como a gente é respeitado, né? como a gente é recebido de forma calorosa. É isso que o brasileiro precisa resgatar, sabe? Abrir mão dessa coisa agressiva, divisória, da direita, da esquerda, sabe? Essa paixão pela vivência natural. Pela pátria que pertence a todos nós. Poxa, o brasileiro é um povo diferente. É um povo que precisa se preocupar e não se preocupa e aí não se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo e não acontecer nada. Às vezes é hora de pensar e não acontecer, não fazer. Eu acho que a gente esqueceu um pouco desse lado do brasileiro, sabe? Acho que o brasileiro está vivendo um momento que ele quer ser outra coisa, ele quer ser português, ele quer ser canadense, ele quer ser alemão, americano, sobretudo americano. E nenhum desses caras, com todo respeito a todas as nações do mundo, tem a natureza do brasileiro. Não tem. A inteligência do brasileiro é sensacional. O que o brasileiro desenvolve no Brasil com pouco recurso e com dificuldades extremas, não é brincadeira. É saber que a gente aprendeu a conviver com o sofrimento, mas também está na hora de transformar esse sofrimento
É E resultado, sabe? Chega de ficar com aquela herança maldita da colonização e aí ficar chorando a viúva que chora a morte do falecido, né? E não consegue mais. Vamos deixar de ser subserviente, a começar a aplaudir quem produz, porque aplaudir quem tem posse. A gente tem assim, aí é que entra lá aquela questão da síndrome do vira-lata, sabe? Aplaudir o cara que tem posse. Vamos aplaudir o pequeno empresário que gera emprego, vamos aplaudir o trabalhador ali do dia a dia, que muitas vezes não tem direito nem de sustentar sua família dignamente. Esse cara é um grande herói. O Brasil tem umas coisas assim que a gente precisa melhorar, sabe? O cara ganha um dinheiro, ele ganha 10 mil reais, vamos dizer, o cara chegou no mês ali, ele ganhou 10 mil reais, ele tem que ceder 27 mil, o cara não tem direito a ter renda, caramba. Você ainda paga imposto de tudo, aí você tem que pagar um imposto sobre a sua renda. E se pelo menos fosse tão visível a administração desse... Não, se trouxesse segurança, sabe? Se trouxesse rua asfaltada, rua luminosa, se trouxesse menos condição de dengue, de zika, de chikungunya, do escambau. Tuberculose voltando. Se trouxesse uma qualidade de vida, ou melhor, se trouxesse em troca desses impostos miseráveis que esses caras criam todo dia para bancar dinheiro de farra, de avião com cocaína, com caramba, se tivesse uma outra... Helicópteros também. Helicóptero, enfim, que seja... se tivesse um retorno social de maneira que a gente, poxa, se alegrasse com o país que a gente tem, pô, aqui o imposto é alto, mas a gente tem uma alta vida de qualidade. Eu não falo nem qualidade de vida, porque qualidade de vida hoje para mim soa negativo, com um termo restritivo. João tem qualidade de vida, José não tem. Vida de qualidade, poxa, você vai em lugares como Alemanha, Suécia, poxa, o cara não tá lá esbanjando, eu tenho 5 carros. Ele disse, eu pego um transporte bom. Qualidade. Eu chego no horário do meu trabalho porque eu tenho uma condição boa. Eu tomo café da manhã, eu almoço. Eu tenho uma boa assistência médica. Eu tenho uma boa assistência médica, entendeu? Então, assim, meus filhos podem estudar e conquistar o que eles almejam. Exatamente. Eles podem sonhar com um mundo legal. É isso que a gente quer. A gente, poxa, seria tão legal se a gente abrisse mais o coração para a política. Tá? Mas não de forma tão apaixonada, e quando eu digo abrir o coração para a política, é ver a política com outros olhos, que não seja só o exercício do voto. E os olhos da razão e não da paixão. Pois é. Porque política não é algo para ter paixão, é para ter razão. É para ler a proposta, é para entender, questionar, comparar, gastar tempo com isso. Exatamente. E depois dizer, eu vou votar neste aqui porque eu acredito que isso aqui é possível. E mesmo que eu não acredite no cara, mas eu vou cobrar quando ele estiver lá. Porque não adianta só votar, tem que cobrar, tem que encher o saco, tá lá todo dia. Porque isso faz parte da cidadania. Claro, assim como nós, como trabalhamos para alguém, somos cobrados por quem paga nosso salário, poxa. Somos cobrados, então a gente tem o direito de cobrar aqueles que recebem salários em função dos nossos impostos. Tem esse dever. Isso é um dever cívico, caramba. O Locke diz que é dever a rebelião, é dever tirar o governo que não consegue garantir direito ao cidadão. Então, deixa de ser direito para virar um dever. Tirar alguém que não faz o que é dever dele. Pois é, meu amigo. Entendito, meu amigo Ronaldo. Gente, então, com isso aqui a gente se despede um pouquinho de vocês. A gente vai ter um pequeno recesso, certo? Vamos curtir um pouco a seleção brasileira. Vamos ver lá o Tite e outros jogadores que vocês gostam. Fica falando do Tite por causa do Corinthians. Adoro o Tite, ele é uma pessoa sensacional. O que ele fez no Corinthians foi muito massa. Meu Bahia deu uma o seu Bahia ganhou do meu Corinthians, eu não ligo. Uma vez na vida, eu fico feliz com o meu Corinthians ganhando ou perdendo. Que a gente torça para a seleção ganhando ou perdendo. Tomara que ganhe, porque eu gosto do Brasil, mas que isso não tire de nós a nossa maior qualidade, que é a qualidade de ser consciente socialmente. Eu espero que vocês curtam bastante o recesso de vocês. A gente vai curtir o nosso está queimando em homenagem a São João. Simbora, Marcola! O forró já começou. Vamos, gente. Um abraço, gente. Tchau. Um beijo.